Olá, amados, bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos concede graça e sabedoria para aprender do Pai, para andar na sua verdade. Ontem Jesus nos falou, para que a gente seja sóbrio, vigilante em relação a vãs ensinamentos. Quando o homem, ali Eva e Adão foi tentado no paraíso, a serpente ali ludibria eles, certamente se comeres deste fruto, não morrereis. E muitos são os ensinamentos hoje que ensinam desta forma. Nós temos que compreender que quando Deus fala que, Ele diz ali em Tiago 1, no versículo 2, diz: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nota-se que tem uma condição. Deus prometeu aos que o amam. Nós devemos amar a Deus. Muitos são os que ensinam vãs doutrinas que Deus é amor, e estão sendo enganados por isso. Porque Jesus também diz lá em Mateus capítulo 16, 25, assim como o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, no versículo 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Existe uma condição. Deus, ele é amor. Jesus, também sendo o próprio Deus, é amor. Mas nós temos que ter temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Nós temos que ter reverência. Nós temos que o buscar, nós temos que amar. Existe uma condição que ele prometeu, assim como um filho. Nós temos que perder a nossa própria vida por amor dele. Assim como Deus nos amou primeiro, assim como Jesus nos amou, o amor ágape, nós também temos que o amar. Nós temos que fazer por onde. Não é simplesmente igual ensino, que Deus é amor, vai levando a vida de qualquer maneira. Deus ele nos coloca à prova para nós aproximarmos dele, para sermos refinados, para tirar em nós toda arrogância, cólera, ira, orgulho. É necessário que a obra nossa não nos salva, mas é necessário porque ela vai ser utilizada no dia do julgamento, no dia do juízo. Em 1 Pedro 4, 5 diz: todavia eles terão de prestar contas, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Em Hebreus 10, 5 diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Jesus, quando ali foi feito o primeiro homem, a imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, e depois eles perderam, porque desobedeceram ali comendo daquele fruto. E a partir daí nós somos feitos à imagem, e semelhança de nossos pais biológicos. Mas Jesus foi aquele que veio através do Espírito e não conforme o seu pai biológico José. Ele foi criado ali através do Espírito e à sombra do Onipotente. Aleluias ou glórias a Deus. Ele não é o primeiro homem e do qual nós somos semelhantes. Ele foi feito alma vivente, e Jesus ele é o Espírito vivificante, é aquele que nos dá vida, é aquele que na mesma condição nossa de carne e sangue,
ele venceu ali aquele que tem o poder da morte, o diabo. Ele venceu o anjo da morte, né? Ele tem a chave da morte e do inferno. E a condição é que nós somos escolhidos. Ele escolhe aqueles que o amam, aqueles que têm reverência. E muitos são os que ensinam, né, que somente Deus é misericordioso, e isso não é é somente como ele nos ensinou esses dias em Eclesiastes 7. Nós não podemos agarrar no conceito e soltar o outro, porque ele disse, a minha misericórdia, a minha benignidade dura para sempre, mas eu uso com aqueles que usam de compaixão, de benignidade, de piedade. E existe no interior de cada um desejo, uma vontade de se arrepender, de mudança, mas se a pessoa não reconhecer que ela precisa desse arrependimento, que ela precisa de alcançar aquele ato ali na cruz que foi caro por mim, por você, ele não pode o ajudar. Jesus, né, ele veio para buscar os pecadores, os arrependidos, aqueles que reconhecem, que querem mudança, que querem viver em boas obras. E muitos são os que estão ludibriando o povo, né, não ensinam dessa verdade. Ensinam que Deus lhe propõe prosperidade, e sendo que Jesus disse, a minha casa é a casa do meu Pai é casa de oração, não fazeis dela casa de comércio. A sabedoria, o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus, a finalidade dela é salvar a vida daquele que tem dessa sabedoria, e cabe a ele cumprir o propósito que Deus nos chamou para ensinar aqueles que estão em trevas, que significa ignorância, a conhecer desse princípio da sabedoria, que é o temor de Deus. Saber que quando teme a Deus, né, já é o começo para ter reverência, para chegar até o Pai através do Filho, que é o único mediador entre Deus e os homens. Muitos são os que ensinam outros meios, outras idolatrias, né? Não há outra forma. Só há um mediador, aquele que veio do alto dos céus e aquele que voltou aos céus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E Deus promete a coroa da vida, assim como o Filho nos concede aos que o amam, aqueles que carregam a sua cruz e seguem a Jesus. Porque muitos são os que estão ensinando diferente disso e não vão alcançar a vida eterna e ainda vão dar conta das almas que têm desviado do caminho. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Assim diz o Senhor. Amém, amados? E em mais um dia que a gente continue na fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, com boas obras, obras de justiça. As obras que vão nos salvar é através daquele sacrifício na cruz. Mas é necessário que nós façamos boas obras, porque Ele é aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai prestar conta de tudo que nós estamos fazendo aqui. Ele é a única fonte de salvação. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque quando se conquista essas riquezas aqui da terra, para nada serve. É melhor viver com graça, com sabedoria, isso que é a riqueza. É investir no alto, no reino dos céus, né? Porque nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo aqui. E aquele que tem
autoridade, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que há de julgar, é o único que é capaz de nos salvar. Mas ele também nos salva de acordo com o que aquilo a gente prestando conta. Por isso que ele vai dizer a muitos que disserem: Senhor, Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, eu expulsei demônios, e ele vai dizer: afasta de mim, eu não vos conheço, porque as suas obras, né, vão servir para nos julgar, mas a única obra capaz de nos salvar é daquele que derramou o sangue ali na cruz do Calvário. Amém, amados? Em mais um dia é nesta fé, né? Amando a Deus em primeiro lugar, com o temor dele, amando a Jesus, perdendo a nossa vida, né? Permitindo que ele nos prove, porque através da provação é que nós alcançamos a esperança, a perseverança, um caráter reprovado, com alma, corpo e espírito incorruptível, para alcançar a vida eterna. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.